Oi, gente, tudo bem com vocês? Lembra que no último vídeo eu falei sobre perdão, sobre a importância de você perdoar, que quando você não perdoa uma pessoa da qual você tem mágoa, uma pessoa que te machucou, que te magoou, é como se você tivesse amarrado a alguma coisa que está te puxando para trás. E quando você perdoa, você se desamarra, deixa a pessoa livre e você fica livre também para avançar. E lembra que eu falei que no próximo vídeo eu estaria falando sobre a importância de se perdoar? Por quê, gente? Porque quando você não se perdoa, de certa forma, você também tá amarrado, tá preso a alguma coisa. Você tá vivendo de culpa. Gente, vamos falar sério, que terrível que é a culpa, né? Que coisa horrível que é sentir culpa. E modéstia à parte, eu sei disso muito bem. Por quê? Porque eu era uma pessoa que me culpava muito, sabe? Que me criticava muito, que me culpava muito, que me punia. Então, sempre tinha uma cobrança, ou por ter feito, ou por não ter feito, ou por ter falado alguma coisa, ou por não ter falado, ou por ter falado, mas não ter falado da forma como eu achava correto que deveria ter falado. Sabe aquelas cobranças bobas, assim, de pequenas coisas, tá sempre se cobrando, sempre se culpando. Parece aquela cultura, né? Aquele povo que tem um chicotinho que fica se autoflagelando, assim. E quando a gente não se perdoa, quando a gente fica se culpando, sabe? Se cobrando, a gente tá fazendo exatamente isso, tá se autoflagelando. A gente tá sendo carrasco de nós mesmos, né? Então eu vivia muito. Eu lembro que eu escrevi diário desde os meus 11, 12 anos, uma coisa assim, eu comecei a escrever diário. E eu escrevia todos os dias. Era muito difícil eu não escrever o dia, na verdade eu não me lembro de algum dia que eu não escrevi. E os anos foram se passando, 5, 10, 12 anos assim, e eu fazendo diário. Fui guardando aquilo durante muitos anos. E eu lembro que uma época atrás, alguns anos atrás, eu fui dar uma mexida, sabe? Dar uma folhada naqueles diários lá. E eu lembro que um desses diários que eu abri, tava escrito bem assim: eu sinto culpa, muita culpa, mas eu não sei nem do que eu sinto tanta culpa. A gente não nasce sabendo o que é a culpa, nem o medo, por exemplo. Isso vai sendo criado pelo social, pelo externo, a noção de culpa, a noção de errado, de certo, de medo, né? Então tem coisas, claro, que fazem sentido, desde o momento que você lese uma pessoa, que você prejudica uma pessoa, faz todo sentido você sentir culpa, você sentir o pesar e sentir mal por isso, porque você está fazendo algo que você não gostaria que fizessem com você. Então, só os psicopatas, segundo a psicologia, os psicopatas são incapazes de sentir culpa, de sentir remorso, de sentir pesar pelo sofrimento do outro. Pelo contrário, eles sentem prazer com o sofrimento do outro, né? Mas se você é uma pessoa considerada normal, no sentido, uma pessoa sã, que tem uma mente sã, lógico que é natural e até saudável você se sentir desconfortável mal se você fizer algum mal para alguém, claro, né, gente? Mas eu tô falando culpa no sentido de coisas bobas, coisas bestas, sabe? Às vezes, por coisas que não fazem sentido, tá se culpando, tá se... E às vezes sim, por coisas que fazem sentido, mas a culpa não faz sentido por quê? Eu lembro que uma das pós-graduações que eu fiz, que foi em psicanálise, eu lembro que um professor, um dos professores falou um dia assim, ele falou assim, a culpa é algo que não faz sentido, porque tudo aquilo que você fez no passado, você fez baseado no grau, no nível de consciência que você tinha naquela época. Realmente, quantas coisas a gente fez lá atrás, que se a gente olhar para trás hoje, a gente pensa, nossa, hoje eu faria diferente. Tudo bem, hoje a gente faria diferente porque hoje a gente tem um nível de consciência diferente. A gente aprendeu coisas, a gente adquiriu mais bagagem, a gente teve uma consciência maior daquilo, né? A gente está constantemente aprendendo, gente, todos os dias. A gente assiste um filme, a gente já muda a nossa cabeça, a gente lê um livro, a nossa cabeça já muda. Então, assim, a gente está em constante mudança. A própria natureza, o universo, se a gente olhar ao nosso redor, tudo é mudança, tudo é movimento, nada nunca para, né? E assim a gente também nunca para. Então, assim, se tem algo que você fez no teu passado, que sabe que isso fica te martelando, que você fica se culpando, decida se perdoar. E lembre que aquilo que você fez no teu passado, você fez baseado no nível de conhecimento que você tinha naquela época. Aquilo era o teu possível naquele momento. Então, como eu falei no vídeo passado, que é com o título Perdoe e Avance, da mesma forma eu te falo agora, se perdoe e avance. Então, assim,
Como eu falei lá, às vezes o perdão, gente, ele não é um sentimento. Às vezes você não precisa estar sentindo vontade ou estar tendo aquele sentimento de perdão para perdoar outra pessoa, mas você tem que decidir, você tem que verbalizar que você perdoa, que você libera, sabe? No mundo invisível, no mundo espiritual, seja o que for, você está liberando aquela pessoa e sendo liberado também. E assim, da mesma forma, você se perdoando, você está se desamarrando daquela culpa. A culpa é um fardo pesado, sabe? Que quando a gente aceita, a gente carrega nas costas, aquilo vai pesando, vai puxando para baixo. Quando você se perdoa, você se libera dessa carga, desse peso. E outra coisa super interessante que eu descobri, gente, a culpa também é vaidade do nosso ego. Vocês lembram aquele vídeo que eu fiz que se chama O Desafio, parte 1? Se você não viu, vai lá agora e vê. Depois de terminar de ver esse vídeo, vai lá e assiste. Que eu falo que a timidez, que a base da timidez, daquela pessoa muito tímida, muito envergonhada, que a base dessa timidez é a vaidade do ego. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa ela tem medo do que os outros vão pensar a respeito dela. Por isso ela deixa de agir, ela deixa de falar, ela deixa de ter uma iniciativa, de expor uma opinião. Por quê? Porque ela tem muito medo do que os outros vão pensar a respeito dela. E se eu pagar um mico, e se eu cometer uma gafe, e dela se trava ali e acaba não agindo, não realizando, não fazendo, não se colocando, por quê? Por vaidade do ego, de preocupação com o que os outros vão pensar ou dizer dela, né? Então a culpa também, gente, olha que interessante, a culpa também tá baseada na vaidade do nosso ego. Por quê, Mari? Porque quando a gente fica se culpando, se punindo, a gente tá tendo a pretensão de ser perfeito. Como se a gente tivesse que ser perfeito, que saber tudo, ou seja, eu tenho que ser perfeito, eu sou capaz de tudo e eu não erro, sabe? Então olha isso, eu achei muito interessante isso também, estudando eu vi, sabe, comecei a correlacionar as coisas e falei, gente, faz todo sentido, a culpa também é vaidade do ego, prepotência de que eu seja perfeita, de que eu não erre. Então, se esse é o seu caso, se você sente culpa, se você sente, sabe, remorso, pesar por algo que você fez, talvez algumas coisas você fez que pode ter te causado consequências, sim. De repente você pode ter perdido um amor por imaturidade ou por traição, ou seja lá pelo quê, ou talvez um emprego ou uma amizade que você gostasse muito, ou alguma coisa, alguma oportunidade, e você fica aí se culpando, se punindo, puxa vida, sabe? Tudo bem, já foi, já passou, você fez aquilo com o nível de consciência que você tinha naquele momento, aquilo era o teu possível. Hoje você tem outra consciência, hoje você já pensa de outra forma, então assim, se perdoe, porque se perdoando você se libera desse fardo, dessa culpa, sabe? Que nem eu falei, de repente você perdeu um amor, mas se é isso que aconteceu, se perdoe, porque enquanto você não se perdoar, você vai ficar preso e amarrado a isso daí. A partir do momento que você se perdoa, você se desamarra e fica livre, talvez para conhecer outra pessoa, para amar outra pessoa, para ter novas oportunidades, seja em que área for, que o teu erro talvez tenha causado algum prejuízo, mas você fica livre para uma nova chance na tua vida, sabe? E como que você pode fazer isso? Da mesma forma de perdoar outras pessoas, você se perdoar. Você pode falar, verbalizar com a tua boca, falar, eu me perdoo por ter feito isso, isso, isso. E se isso voltar na tua cabeça, essa culpa, eu me perdoo, chega, sabe? Não aceita esse pensamento, não aceita essa acusação. E você fala, eu me perdoo. Se vier de novo, fala, eu me perdoo, ponto, e não aceito, levanta a cabeça, sabe? Gente, a gente tá em constante mudança. Esse exemplo que eu falei dos meus diários, outra coisa que aconteceu, quando eu peguei esses diários para revê-los, assim, para ler, nossa, eu fui lendo aquilo e eu falava assim, gente, não é possível que sou eu. Não sou eu, sabe? Tipo, claro que a minha essência estava ali, mas parecia outra pessoa, assim, de tanto que eu mudei. Tantas coisas mudaram na minha cabeça, tanta coisa mudou na minha mente, tantos paradigmas foram quebrados, tantos preconceitos, tantas coisas, medos foram vencidos, mudou tanto a minha forma de pensar, de ver o mundo, de ver as coisas. E eu sei que daqui 2 anos eu também não vou ser mais a mesma pessoa de hoje. Daqui 1 ano, daqui 6 meses eu não vou ser mais.
né? Porque eu vou estar mudando sempre. E da mesma forma, eu olhei para aqueles diários e vi, nossa, parecia que eu estava lendo, sabe, o diário de outra pessoa, não parecia mais a Marina Alva que é hoje. Claro, que bom que é assim, que bom que eu olhei para trás e, meu Deus, como eu mudei, como eu evoluí, como... E talvez, quem sabe, daqui uns anos eu vou estar olhando para esse vídeo agora e falando, nossa, nem parece eu, porque hoje eu já penso de uma outra forma, eu já estou num outro patamar, num outro nível, sabe? E assim também com você. E se a gente estiver sempre buscando, sabe, ser uma pessoa melhor, aprender, evoluir, daqui a pouco a gente vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e se ver no dia de hoje e pensar, nossa, que mudança, nem parece eu. Assim como a gente olha, às vezes, em alguma foto antiga, na verdade. Eu sei que às vezes eu e algumas amigas, a gente pega e começa a ver as fotos lá da adolescência, do passado, a gente, meu Deus do céu, o que que era isso? O que que é esse cabelo, meu Deus do céu? E essa roupa, olha esse cabelo, na época que era moda, cabelo da Chitãozinho Chororó, sei lá, e essa roupa, e, sabe, a gente, meu Deus do céu, quem sabe, sei lá, daqui 10, 20 anos eu vou olhar para as fotos de agora e falar a mesma coisa, não sei, né, tá sempre tudo mudando o tempo todo, assim. Então, gente, se perdoe, seja lá o que for que você tenha feito, sabe? Se perdoe, se olhe com amor, com compaixão, se libere disso, se libere desse fardo, dessa carga, sabe? Isso não é mais teu, já foi, já passou, não é mais você, você já é uma outra pessoa. A partir do momento que você está vendo esse vídeo, ao terminar de ver esse vídeo, você já não é mais a mesma pessoa, você já vai ter um conhecimento a mais, uma bagagem a mais. Então a gente muda o tempo inteiro. Então seja lá o que for que você tenha feito, deixa isso para trás, se perdoe, se desamarre, se libere, sabe, dessa carga, desse fardo e segue tua vida adiante, com consciência, naquilo que você tem consciência hoje, não repita os mesmos erros, né? Uma coisa que eu fazia comigo também, eu tinha um diálogo assim bem agressivo comigo, gente, tipo, quando eu fazia alguma coisa, eu me culpava e ainda me cobrava. Puxa vida, Marina, você é uma anta mesmo, como é que você foi falar isso? Ou, ai, que anta, por que você falou aquilo? Sério, gente, eu falava desse jeito comigo, eu sou a pessoa que eu mais devo amar, sabe? Então, assim, eu falava, parabéns, Marinalva, muito bem, sabe? Quando eu fazia alguma coisa errada, eu mesmo me punia, eu mesmo tinha um diálogo crítico comigo. E depois que eu entendi isso, gente, nossa, hoje, quando eu faço alguma coisa, sei lá, quando eu erro em alguma coisa, eu olho pra mim com tanto amor e compaixão, sabe? E eu falo, calma, Marinalva, tá tudo bem. E eu sempre lembro daquela frase do Thomas Edison. E eu falo para mim mesmo aquela frase, eu falo, você só aprendeu mais uma maneira de como não fazer. Então tá tudo bem, tá tudo certo, olha só, você aprendeu mais uma maneira de como não fazer. Então foi um conhecimento, uma bagagem a mais. Então, gente, como eu falo, um erro, ele só é erro quando você não aprende nada com ele, sabe? Aí você pode me dizer, Mari, mas eu tô sofrendo ainda em consequência de coisas que eu fiz no passado, de erros que eu cometi. Tudo bem, gente, como eu falei aqui, você fez conforme o nível de consciência que você tinha naquela época. E talvez você ainda esteja colhendo, porque quando a gente planta alguma coisa, é a lei da natureza, é a lei do universo, de tudo, né? Da plantação e da colheita. Se você vai plantar uva, não tem como você plantar uva e depois querer colher morango. Você plantou uva, então quando surgir essa colheita, vai ser uma colheita de uvas e não de morangos. Então, assim, talvez você ainda esteja colhendo alguns frutos daquilo que você fez de errado, do teu erro, da decisão errada que você tomou, mas logo essa colheita vai acabar. E o que importa é o que você está plantando daqui para frente. Se daqui para frente você, com o grau de consciência que você tem hoje, você começar a plantar coisas boas, talvez demore um pouquinho, mas logo essas coisas boas vão começar a voltar para você. E elas vêm multiplicadas, sabe? Então, assim, esquece o que ficou para trás. Se você cometer alguns erros sem que seja premeditado, então tá tudo bem, gente, tá tudo certo, sabe? A gente tá aprendendo. Ninguém vai culpar um bebê de 5 meses porque ele ainda não sabe andar. Tudo tem um tempo determinado, tem o tempo dele aprender, depois ele começa a engatinhar, vai levantar, vai cair várias vezes até aprender a andar. E assim, e a gente também,
tudo tem um tempo determinado, então a gente está no processo, né? Isso que é importante, a gente está aprendendo. Você decidir daqui para frente, desse momento para frente, você plantar coisas boas, essas coisas boas também vão vir, essa colheita de coisas boas também vai vir para você. Mas o que importa é você fazer daqui para frente e deixar para trás o que ficou para trás. E sempre, gente, se você quer saber, Mari, como que eu vou saber, às vezes, se o que eu tô fazendo é certo ou não é, ou... Primeira coisa é o teu coração, a tua consciência. Sempre buscar escutar a tua consciência, o teu coração, o que teu coração lá no fundinho fala. Porque às vezes, gente, a gente tenta mentir pra gente mesmo, se auto-boicotar, quando a gente sabe que alguma coisa tá errado, que lá dentro o nosso coração sabe, mas a gente tenta dar um jeitinho e disfarçar pra gente mesmo e ir fazer mesmo assim. Então, uma forma que eu uso pra mim, uma fórmula muito boa que eu uso pra mim, para medir, que é um termômetro muito bom, e quando alguém me pergunta, eu falo isso também. Por exemplo, quando diz respeito a outra pessoa, sempre se pergunte se você gostaria que fizessem contigo isso que você está pretendendo fazer. E se a resposta for não, então não faça, gente. Sabe por quê? Porque se você fizer isso também, um dia volta para você como uma colheita, né? Porque se você plantar isso... Então sempre se pergunta, sabe? Até num comentário. Eu gostaria que comentassem isso de mim? Não gostaria. Bom, então eu já sei a resposta, então também não vou fazer esse tipo de comentário. Eu gostaria que mentissem para mim, que me enganassem, que me traíssem, que me lesassem, que... Não gostaria. Bom, então também não vou fazer isso. Você pensar, por exemplo, de dar em cima de uma pessoa que é comprometida, que é casado, noivo, tem namorado, você dar em cima dessa pessoa, você flertar com ela, você gostaria que fizessem isso com você? E então, assim, ó, conforme a gente vai tendo um nível de consciência maior, as consequências também são maiores. Como, por exemplo, se uma criança de 3 anos pegar uma canetinha e riscar todo esse sofá aqui, claro que ela vai levar uma bronca, talvez uma bronquinha, mas olha, não pode fazer isso é muito feio, sabe, você pode riscar essa parede, ou vou lá, compro um quadro, né, coloco ali, aqui você pode riscar, mas aqui no sofá não pode. Agora, se uma criança de 10 anos pegar uma canetinha e riscar esse sofá, com certeza a consequência vai ser muito maior. Por quê? Porque essa criança de 10 anos, ela tem uma consciência muito maior, ela sabe que isso não é certo fazer, que ela está causando um prejuízo, então com certeza, provavelmente ela vai ter uma punição bem maior do que uma criança de 3 anos, que de repente vai levar uma bronquinha ali e pronto. Uma criança de 10 anos, além de levar uma bronca muito maior, talvez ela vai ter uma privação de ficar com o videogame, com o celular, com o computador por algum tempo, ou seja, porque ela tem que aprender que quando ela faz algo prejudicial, tem uma perda, né? Porque se ela não tiver também essa restrição, isso vai estar reforçando esse comportamento ruim dela. Então, assim, claro, gente, conforme o nosso nível de consciência vai aumentando, as consequências também. Então, se hoje você tem consciência de alguma coisa, você sabe lá dentro de você que não é legal fazer e que você não gostaria que fizesse com você, então também não faça com os outros. Porém, aquilo que você fez no passado, deixa pra lá, o passado já foi, não tem como voltar no tempo, já foi, aprenda com isso, cresça com isso, olhe para você com amor, com compaixão e tenha consciência disso, sabe? Traga na tua mente isso, você fez aquilo com o grau de consciência que você tinha naquela época, aquilo era o teu possível. O que você fez foi o teu possível, foi o teu melhor naquela época. Então se perdoe, se for preciso, se olhe no espelho, se olhe com amor e fala seu nome, fala, eu te perdoo, você está liberado dessa culpa, não existe mais culpa, sabe? E deixa tudo isso para trás. Agora é uma nova vida, sabe? Sem esse peso, sem essa carga, sem esse fardo, isso não é teu, você não tem que ficar se culpando e se martelando por causa disso. Cuide da sua plantação daqui para frente, procure plantar coisas boas, sabe que essas coisas boas vão voltar para você multiplicadas. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui para mim, compartilhar com outras pessoas e principalmente se inscrever no meu canal. Um beijo grande e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até!